Ora, muito boa noite a todos. Conforme prometido, vou fazer este direto, fazer alguns comentários sobre esta candidatura e pôr-vos a par do ponto de situação em termos de candidatura, em como é que estamos em relação às assinaturas, em relação ao que é necessário ainda fazer. As pessoas podem ter uma ideia de que é fácil reunir 7.500 assinaturas para quem não tem apoios financeiros ou não tem apoios partidários ou de qualquer tipo de organização, e que é o meu caso. É engraçado que eu no início, quando iniciei este processo, em abril, fui-me documentar o que era preciso e por acaso falei com uma pessoa que é muito profissional, que faz campanhas políticas, organiza campanhas políticas, fez a campanha, penso que da Marine Le Pen e do Marcelo Rebelo de Sousa na primeira eleição, e disse-me abertamente: Pedro, isto quem não tem dinheiro não tem hipótese. É o dinheiro que joga tudo, são os apoios que jogam tudo, com as influências, até às vezes com a compra de alguns votos, etc. E, portanto, eu não tinha qualquer ilusão que o caminho ia ser difícil. Mas tornou-se mais difícil com uma série de fatores que eu vou enunciar agora. A primeira limitação é realmente eu tenho a minha pensão como tenente-coronel, estive a fazer uns trabalhos em Angola onde tive algum encaminho financeiro, que declarei às finanças, obviamente. Este ano já levei uma boa cacetada no IRS, mas tem que ser, é lei. E, de qualquer forma, o que eu previ para fotocópias, para correios, todos os dias envio, ainda hoje enviei mais 3 kits para viagens, para portagens, para gasolina, para alojamento, não tenho um orçamento ilimitado. Tomei também a decisão, várias pessoas me disseram que eu poderia pedir donativos, apoios. Eu tomei também a decisão de não querer, já tive uma má experiência quando foi um movimento de gente, porque criou-se uma associação que tinha uma conta. Eu nunca tive acesso à conta, mas houve ali umas confusões com os dinheiros e eu não quero ter o meu nome envolvido em como se tivesse andado a pedir dinheiro às pessoas e depois ser mau pagador ou não ser pagador. Não quero ter esse peso em cima de mim. Portanto, prescindi de apoios, também, por outro lado, não pedi qualquer apoio partidário, não fui ter com nenhum partido político, sou um candidato independente, não teria lógica nenhuma se fosse ter com um partido político, não fui. Já houve um partido político que se aproximou, como vocês sabem, e tenho recebido algumas propostas de financiamento que tenho recusado. Isto torna tudo muito mais difícil. Pois, como vocês sabem, eu sou militar. Fui um militar normal, a minha carreira militar, fiz uma série de missões, talvez pautado sempre por dizer aquilo que pensava, por não ter medo de... Nunca aceitei muito o despotismo e uma liderança despótica, sempre fui um chefe e gostei de chefes que fossem chefes pelo exemplo, mas é interessante ver que, embora eu seja um militar e defenda, obviamente, as Forças Armadas e defendo as forças de segurança, forças policiais, etc., que é um dos pilares do Estado, que é a segurança das pessoas e a segurança do Estado e a segurança da nação, estranhamente, não houve nenhum militar, 2 ou 3 camaradas do meu curso que manifestaram apoio, 3, 4, 5 camaradas militares, coronéis, que manifestaram o seu apoio, mas não houve nenhum militar, nem oficiais generais, nem pessoal do meu curso da Academia Militar, que dissesse uma única palavra em apoio da minha candidatura. Mas eu não levo isto a mal, mas acho aqui qualquer coisa de estranho. Ou por não me acharem capaz, ou por não concordarem com as minhas ideias, com as ideias que tenho para o país, mas houve aí realmente um bloqueio. Nunca houve um militar nitidamente que dissesse: eu apoio a candidatura, e publicamente num post, eu apoio a candidatura do Tenente-Coronel Tinoco de Faria. Estranho, mas pronto.
temos que saber lidar com isto, eu sei lidar com isto. Quem realmente, na altura, manifestou o apoio direto à candidatura foi o professor Sousa Lara, foi o grupo de apoio de Vila Nova de Mil Fontes, foram uma série de pessoas que compareceram no lançamento da minha candidatura, e todas as pessoas que me apoiam diariamente e que estão no grupo de candidatura para chefe de Estado, embora também nesse grupo há uma série de pessoas infiltradas que vêm para falar mal, para denegrir, e portanto eu acabo por perceber que não agrado a muita gente. Agrada a muita gente, mas também não agrado a uma facção importante, principalmente àqueles que foram da minha profissão. Ou não agradam, não se identificam comigo, ou não confiam em mim, talvez porque eu tenha sido um aluno de 10 valores, 11, 12, e não tenha sido um sangue azul em termos de oficialato, mas tudo bem. Depois surgiu um outro fenómeno, que é o fenómeno da difamação, de falar mal. Aparecem aqui montes de pessoas, que até ainda hoje apareceu um senhor que nem mostra a cara, mas esses infiltrados aparecem sempre. As difamações, as mentiras. Portanto, eu fui agora até convidado para um evento, amavelmente, para um evento onde se vão falar de vacinas, se vai falar de uma série de assuntos que interessam ao país e que são assuntos interessantes, mas eu sinto-me um bocadinho, depois da forma como me trataram, sinto-me um bocadinho persona não grata, porque fui dado como covideiro, o homem que apoiou a vacinação, enfim, eu tenho que me rir porque não há outra forma de levar isto, e é preciso levar isto com um certo humor, porque senão eu nem dormia. Eu felizmente durmo bem. Em relação à recolha de assinaturas, houve também uma organização, as Esquinas, que me apoiaram inicialmente, e estava lá um rapaz nas Esquinas, o Miguel, que foi quem fez o site da minha candidatura e que me deu a ideia de lançarmos equipas para as várias capitais de distrito, que tinham que ser pagas, quer o alojamento, quer a alimentação. Aí, mais uma vez, a minha limitação financeira. Houve azar porque o Miguel acabou por sair da Associação das Esquinas, a coisa dispersou-se um bocado e acabei por não ter essa recolha de assinaturas nas capitais de distrito. Depois, houve a ideia de lançar uma série de kits, que eu lancei, continuo hoje, enviei mais 2 kits, cada um tem cerca de 50, 60 folhas de declarações de proponentes. Comecei a enviar os kits, enviei cerca de 45 até agora, 45 multiplicam 45 por 60, mas chegaram até à data muito poucos kits de regresso. Portanto, estes 45 vezes 60 ou vezes 50, não sei quanto é que dão, mas 2.000 e tal declarações. Eu até queria fazer um apelo às pessoas a quem eu envio os kits, para me começar a enviar de volta as declarações de proponente, se possível com as certidões de eleitor. Ainda hoje houve um senhor, um camarada, antigo oficial da Guarda Nacional Republicana, que fez aqui um post e fez um trabalho inestimável. Lembro-me também sempre da Mari Cabecinha e da equipa toda de Vila Nova de Mil Fontes, fizeram um trabalho inestimável em termos de recolha de assinaturas, e que fez um trabalho e mostrou, filmou uma mesa, eu partilhei isto no meu Facebook, uma mesa cheia de assinaturas e declarações de proponente. É muito mais fácil quando me enviam as assinaturas, as declarações de proponente e a certidão de eleitor, porque me poupa o trabalho. Eu tenho 2 pessoas a trabalhar em permanência, com uma folha de Excel, a recolherem, a descarregarem nessa folha de Excel todas as declarações de proponente e todas as certidões de eleitor. Estamos neste momento numa fase, as juntas de freguesia começam a enviar por correio algumas certidões de eleitor, mas há um trabalho enorme para recolher em centenas de juntas de freguesia as certidões de eleitor, coisa que eu estou a começar a fazer. Depois há outro problema ainda, que é as declarações que vêm mal preenchidas e que o Tribunal Constitucional vai chumbar. Eu tenho que ser muito direto convosco para não haver surpresas. Eu não vou desistir até ao último dia, e penso que o último dia será
dia 18 de dezembro, para a entrega das candidaturas. Eu vou continuar a trabalhar, mas há muitas pessoas que preenchem, ou quem está a pedir para preencherem, não têm o cuidado para ver, ou não vêm com o cartão de cidadão, ou não vêm com a junta de freguesia. Depois, se há a união de freguesias, põe só, por exemplo, eu tenho aqui, eu vivo, a minha freguesia, a união de freguesia de Casével e Vaqueiros, mas eu conheço a minha. Mas imagina que é uma união de freguesias de outras duas freguesias, e só põe uma, e eu ando à procura dessa freguesia, mas é uma união de freguesias, que tem um nome, uma designação diferente. Dificulta-nos muito o trabalho. Há aqui um trabalho de SAPA, um trabalho de back-office que é feito, que é hercúleo, e eu tenho que agradecer à Ivone Ribeiro e à Catarina Henriques, que agora veio de férias e que espero que me comece novamente a ajudar. Isto também tem um custo, estas pessoas também, obviamente, não trabalham de graça, e portanto eu, dentro das minhas possibilidades, vou pagando tudo aquilo que posso pagar. Estou a tratar neste momento também da documentação pessoal que eu tenho que entregar para ser candidato. Não quis começar logo a tratar porque tinha medo que os documentos, entretanto, expirassem. Estou a tratar disso, o IRS, as declarações das finanças, o registro criminal, certidões de nascimento, etc. Isso estou eu a tratar agora. E, portanto, o processo está encaminhado. Nós temos, neste momento, à volta de 4.000 assinaturas, não processos completos. Estamos à espera das certidões de eleitor, e eu preciso de umas outras 4.000 para haver uma margem de 1.000 com aquelas que o Tribunal Constitucional vai chumbar. Portanto, é um apelo mais que faço para as pessoas que aceitarem que eu envio um kit. O que é um kit? É uma prancheta que eu envio por correio, as pessoas dão uma morada, envio com 60 ou 50 declarações de proponente, com uma caneta, e as pessoas ficam com o compromisso de, junto dos amigos, junto dos familiares, na rua, onde for, recolher essas assinaturas. Há pessoas individuais que têm recolhido imensas assinaturas, aqueles que me dizem que é difícil, ok? Talvez não se empenhem o suficiente, porque há pessoas que para eles também é difícil. Eu próprio, quando recolho assinaturas, muitas vezes estou a recolher e a resposta que recebo, mais um aldrabão, mais um que quer roubar, mais um político. No fundo, foi a imagem que os políticos deram ao longo deste tempo, e que depois pessoas como eu, que se dedicaram agora a esta vil vida política, recebem estas respostas bem dadas, porque as pessoas estão exaustas. É preciso também notar que a campanha eleitoral já começou. Começou a favor do Almirante Gouveia Melo, começou a favor do Marcos Mendes, começou a favor do António José Seguro, do Cotrim, portanto, dos clonáveis, daqueles que vão à televisão, que dão entrevistas, que são convidados para aqui e para acolá. E mais uma vez, e é engraçado, eu se fosse candidato, e se fosse um destes candidatos, conhecendo-me eu como conheço, inclusive o Presidente da República, que sabe que vai haver uma candidatura presidencial, já me teria insurgido por os outros 10 candidatos, onde eu me incluo, não serem visíveis. Eu, se fosse o Sr. Cotrim, que é um homem liberal, já me teria insurgido e teria dito: não, Sr. Pedro Tinoco, Sr. Flantal, não sei quantos, as suas candidaturas têm que ser visíveis para estarem em pés de igualdade connosco, com as nossas. O Sr. Almirante, que é um homem de honra, já poderia ter dito. Há um outro militar, um camarada meu, que também é candidato, e ninguém fala com ele, ninguém o chama à televisão, e mesmo os outros 10 candidatos, mas isto obviamente não acontece, porque é a vil política. Eu o teria feito. Eu, se fosse Presidente da República, já me teria insurgido contra a comunicação social, e, visto que na lei eleitoral há um artigo da Constituição que está a ser profundamente violado, em que dizem que as condições têm que ser iguais para todos os candidatos, que não estão a ser, nem vão ser, nem nunca são, mesmo vê-se quando são as eleições legislativas, tem os grandes partidos que têm um tempo de antena brutal, e depois os outros têm ali 5 minutos para falar, todos ao molho e fé em Deus, quando não têm sequer hipóteses para dizer as suas ideias. Portanto, vivemos neste país que penso
que, conforme as coisas estão a encaminhar, irá ter um excelente Presidente da República, se for por minha vontade não irá ter, que vai perpetuar estas coisas, que vai perpetuar uma Constituição da República que tem que ser completamente refeita. Temos que abater a Terceira República, formar uma Quarta República, com uma Constituição da República, provavelmente sem Tribunal Constitucional e sem Presidente da República, ou com o Presidente da República sem os poderes que tem, num regime presidencialista ou uma monarquia parlamentar, e temos que ter realmente, tem que haver aqui uma reviravolta. Porque os portugueses que votarem no Almirante, que votarem no Sr. Coutrinho, que votarem mesmo no Partido Comunista, no Bloco de Esquerda, que votarem no Marcos Mendes ou no António José Seguro, vão ter mais 5 anos iguais àqueles 5 anos que tivemos até agora. Não vai haver alteração nenhuma. Porque vão ser presidentes de marasmo, presidentes que acham que esta Constituição os serve e que não vêm dar alertas aos portugueses ou incentivar os portugueses a levantarem a voz para que as coisas mudem de uma vez por todas e para que este espetáculo mediático dos partidos políticos acabe. É preciso um Presidente da República que envergonhe os políticos e que envergonhe os partidos políticos, todos da esquerda à direita. Que vê-se o que é o Parlamento português, que é uma vergonha, com pessoas a difamarem-se, com pessoas com brincadeiras, a comer ali no restaurante gourmet, a viverem à nossa custa e sem servir em Portugal. Portugal é o país que produz mais leis e é o país que menos cumpre as leis. Portanto, produz leis que não são execuídas. Portanto, eu queria vos informar do ponto de situação da candidatura. Ainda está agendada sobre o convite que o Dr. André Ventura me fez. Há pessoas que demonizam, assim como demonizam as polícias e demonizam as Forças Armadas, demonizam também o Chega e o Dr. André Ventura. E é normal que demonizem, porque é uma pessoa que as polícias lutam pela ordem. Nós não queremos viver num país com ordem e segurança, então as polícias são demonizadas. O Dr. André Ventura teve a amabilidade de me fazer um convite e eu tenho que agradecer esse convite. Eu não conheço o Dr. André Ventura, não conheço o Partido Chega. Para mim, os partidos sofrem todos do mesmo mal, da esquerda à direita. São compostos por pessoas boas, mas também são compostos por canalhas. Isto é transversal da extrema esquerda à extrema direita. E, portanto, eu continuo a considerar que os partidos políticos e a comunicação social são um cancro da sociedade. Mas as pessoas, o facto de eu dizer, e ainda está agendada uma conversa, não sei quando é que será, com o Dr. André Ventura, não sei o que é que ele me quererá dizer, mas eu penso que o Chega e o Dr. André Ventura tiveram a virtude de acabar com este bipartidarismo, com esta hegemonia entre o PS e o PSD, e não deve ser completamente posto de parte, nem deve ser demonizado, nem hostilizado. Porque nós temos que ter esperança que o Chega, e eu já disse isto muitas vezes, eu fosse nomeado Presidente da República, eu nomeava o Dr. André Ventura Primeiro-Ministro, para lhe dar a oportunidade dele provar aquilo que diz e que diz que vai fazer por Portugal, porque eu concordo com muitas coisas que ele diz, não concordo com a forma como ele o diz muitas vezes e como o Chega age, mas, em súmula, concordo com o que ele diz a nível de imigração, a nível de segurança, a nível de Forças Armadas, a nível de economia. Eu penso que fez um recuo, penso que tem que haver uma liberalização da economia mais forte. O Estado não pode ter o peso na economia. E depois eu sou também, como vocês sabem, pela neutralidade do Estado português, pela neutralidade universalista. Ou seja, não sou porque tomemos qualquer partido em relação à Rússia, ou em relação à Ucrânia, ou em relação ao conflito de Israel e Gaza. Não concordei com o facto de terem reconhecido o Estado da Palestina como um Estado, porque não é um Estado, e não sou anti-israelita,
nem anti-russo, nem anti-ucraniano. Sou por um Portugal com uma neutralidade, a fomentar a paz e a fomentar um sentido universalista e com uma voz própria, com uma ideia própria sobre os conflitos, sem ter que estar a imiscuir nos assuntos externos dos outros Estados. São guerras que estrategicamente não nos interessam. Dizem muitas vezes, mas pela neutralidade podemos ser punidos. Podemos sim, mas também podemos ser punidos pela não neutralidade e se calhar de uma forma muito mais grave. Portanto, é esta a minha visão. Tenho tido uma série de abordagens, vou estar agora presente num evento em Abrantes, dia 18, já tenho agendado para Faro, na última semana deste mês, irei estar no Algarve, o grupo de apoio de Faro vai proporcionar e queria combinar, depois no início de novembro vou estar em Castelo Branco e queria combinar com António Ferreira, ir à Madeira, ao arquipélago da Madeira, durante a segunda semana de novembro. O António, se me tiver a ouvir, depois irei falar pessoalmente com ele e irei a mais cidades, vou agarrar no meu carro e vou percorrer cidades e vou avisando onde é que vou estar. Eu amanhã não, mas depois de amanhã já vou publicar um calendário com os sítios onde vou estar a recolher assinaturas e onde vou estar a falar com pessoas. Eu continuo a acreditar na minha candidatura. É uma candidatura independente, é uma candidatura por nós, por aqueles que já não nos revemos nesta República, que já não nos revemos nesta dita democracia, nestes partidos políticos. É uma candidatura por Portugal, é uma candidatura para dar um murro na mesa, é uma candidatura para derrubar a Terceira República, é uma candidatura para edificar uma Quarta República por Portugal, por nós. Com uma lei da nacionalidade, como por exemplo fez Itália, em que só são nacionais aqueles que vêm do sangue, que são filhos de portugueses, e não aqueles que vêm de qualquer parte do mundo. Vocês veem o caso do Japão, vocês podem ir para o Japão, viver lá a vida toda, nunca serão japoneses, com uma lei de imigração forte, com a proteção das Forças Armadas, com a proteção das forças de segurança todas, com a prisão dura e forte para todos os criminosos, com uma economia a apostar na industrialização, a apostar no Atlântico, não sermos vassalos a esta Europa globalista, esta Europa oquista, a apostarmos no Atlântico, a apostarmos nas antigas províncias, nas antigas províncias ultramarinas e hoje nos nossos países irmãos, a virarmos para a América, onde há outros mercados que nós podemos, obviamente, explorar. Não sermos vassalos, como diz o artigo 8º da Constituição, vassalos à Europa, tem que haver aí uma revisão constitucional e fazer do referendo uma arma de democracia direta para todos os portugueses. Portanto, meus amigos, era isto que eu vos queria dizer. Portanto, ponto de situação, 4.000 assinaturas. Vamos precisar de umas 8.000, 9.000 por causa daquelas que vão chumbar no Tribunal Constitucional. Por favor, solicitem-me kits, eu envio os kits, vão para a rua, preencham as declarações, peçam as certidões de eleitor, enviem-me. Nós temos aqui uma equipa a tratar disso. Preciso de ajuda neste momento, nesta reta final. Eu não vou desistir. Aos camaradas militares, penso que terão outras opções, outras candidaturas. A minha, provavelmente, não será a ideal. Pelo menos é o que me mostram pelo apoio que me têm dado expressamente, ou não apoio. Não fico sentido, fico surpreendido, não ficando sentido. A vida é assim. Mas é andar para a frente. Eu só conheço um caminho, que é para a frente, não conheço a palavra desistir, e não é preciso ser um político, não é preciso ter experiência política para ser um presidente. É preciso ter caráter, é preciso ter nobreza e é preciso amar Portugal, amar os portugueses, porque, como em qualquer profissão, é preciso estudar. É preciso estudar a Constituição da República, é preciso estudar diplomacia, mas os presidentes não têm que saber tudo, como que sabe o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que lê 20 livros por noite. Os presidentes têm assessores, têm uma casa civil, têm uma casa militar em quem se podem apoiar. E têm um Conselho de Estado. Também tem que haver aí
uma boa revisão no Conselho de Estado e também uma boa auditoria às despesas do Presidente da República. Meus amigos, é o que vos queria dizer. Estamos a 2 meses de eu ter que entregar o meu processo ao Tribunal Constitucional. Daqui a um mês e meio, se eu vir que não vou ter as assinaturas todas, venho aqui e vou-vos dizer o que é que vou fazer de seguida, porque não quero defraudar ninguém. Estou a lutar, estou a receber o vosso apoio, agradeço a todos imensamente e, portanto, é sem perder a esperança, lutar até ao fim para que o meu nome esteja lá no boletim de voto. Muito obrigado a todos, uma boa noite.